Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Carina Branco. 17 horas em Paris, 16 horas em Bissau. Bem-vindos à nossa emissão desta quarta-feira, 2 de fevereiro. A França condenou a tentativa de golpe contra o presidente guineense Umaru Sissoko Embalo. Os guineenses pedem respostas sobre o que se passou. No futebol, arrancam hoje meias finais do Campeonato Africano das Nações. O Burkina Faso enfrenta o Senegal. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI. As vozes do mundo. Uma calma aparente parece ter regressado a Bissau um dia depois do ataque ao Palácio do Governo, que fez pelo menos 6 mortos. 24 horas depois, os guineenses têm dúvidas sobre o que aconteceu. Reportagem de Moussa Baldé. 24 horas após os acontecimentos, os guineenses questionam o que realmente se passou. Os militares falam numa operação completamente desconhecida por eles. Dizem que há pelo menos 6 mortos, na sua maioria elementos dos corpos de segurança do presidente e do primeiro-ministro Nambian, que neste momento estão a averiguar o que se passou, com ordens expressas de detenção aos elementos das Forças Armadas envolvidos no ataque ao Palácio do Governo. Essas mesmas fontes militares adiantaram ainda à RFI que várias pessoas estão detidas desde terça-feira no quartel-general das Forças Armadas, na Fortaleza da Moura, em Bissau. Na sua comunicação ao país, na terça-feira, o presidente Umaru Sissoko Embalo dizia ter sido ataque para assassiná-lo a ele, ao primeiro-ministro Nambian e aos membros do governo. Entretanto, a vida social voltou à normalidade, embora de forma tímida, aqui em Bissau. As escolas não abriram, o comércio abriu, a circulação de transportes públicos, embora com interdição de acesso à zona do Palácio da Presidência da República. Moussa Baldé, Bissau, RFI. E Vítor Gomes Pereira, porta-voz do PRS, uma das formações que integra o governo, condenou com veemência os atos violentos que aconteceram ontem no Palácio do Governo. Para este responsável político, tratou-se de uma tentativa de golpe de Estado e caberá à Justiça desempenhar o seu papel. O PRS condena firmemente e veementemente a tentativa de golpe de Estado. E, felizmente, para o povo guineense, para a nossa democracia, os acontecimentos da subversão da ordem constitucional falharam, felizmente. O PRS está empenhado, desde a sua criação, na senda da democracia, de construir pontes para que haja estabilidade política e não o contrário. Portanto, sejam quais forem os autores morais, materiais deste ignóbil ato, com todas as nossas forças, nós condenamos. O Presidente da República disse que se tratou de uma tentativa de golpe de Estado. Há vozes que discordam dessa visão do que sucedeu. Qual é o vosso posicionamento relativamente a isto? Minha senhora, nós vivemos numa democracia, como deve calcular. Os pontos de vista, normalmente, e é salutar que divirjam, não é? Mas agora, nós, PRS, essa contestação não a vemos que tenha pés para andar, com aquele tiroteio todo e com mortes, enfim, devido que alguém com boa fé esteja a pôr em causa estes acontecimentos. Mas a nossa posição já foi vivamente clarificada. Nós condenamos a tentativa de golpe de Estado numa democracia constitucional participativa. Achamos que a via do diálogo é a única e a via mais consentânea com os princípios e inclusivamente com os interesses do nosso povo. Quais devem ser os passos a seguir a isto? A seguir, nós também fomos claros no nosso posicionamento. A seguir, cabe à Justiça fazer o seu papel. As palavras de Vítor Gomes Pereira, porta-voz do PRS, entrevistado por Liliana Henriques. E esta quarta-feira o porta-voz do Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros e também o embaixador de França na Guiné-Bissau condenaram a tentativa de golpe contra o presidente Umaru Sissoko Embalo. Em Bissau, o embaixador Terence Wills encontrou-se com o chefe de Estado para lhe transmitir a sua solidariedade. Bom, a França condena firmemente a tentativa de golpe que teve lugar ontem contra o presidente Umaru Sissoko Embalo. Ele pede respeito pela ordem constitucional e expressa o seu apoio às instituições democráticas de Guiné-Bissau. Ontem, nós, da comunidade internacional, tivemos medo pelo presidente e pelas instituições. A resposta do presidente e das autoridades foi uma resposta eficaz e com proporcionalidade. CAN 2022. Hoje é a primeira meia-final do Campeonato Africano das Nações de Futebol. O Senegal defronta o Burkina Faso. Amanhã é o embate entre Camarões e Egito. As duas equipas representam 12 títulos de campeão africano. Reportagem de Marco Martins.
O Egito venceu 7 vezes o título de campeão africano, enquanto os Camarões arrecadaram 5 vezes o troféu. As duas seleções, com o maior número de títulos conquistados na prova, vão defrontar-se a 3 de fevereiro no estádio de Olembe, em Yaoundé, a capital camaronesa. Um regresso ao estádio onde ocorreram incidentes dramáticos, com pelo menos 8 mortos e vários feridos. Voltando às 4 linhas, os Camarões, comandados pelo treinador português António Conceição, não perderam nesta prova. Na fase de grupos, os Camarões venceram o grupo A com 7 pontos, 2 triunfos frente ao Burkina Faso por 2-1 e diante da Etiópia por 4-1 e um empate a uma bola frente a Cabo Verde. Depois seguiram-se os oitavos e os quartos, com vitórias perante as Ilhas Comores por 2-1 e diante da Gâmbia por 2-0. Quanto aos egípcios, liderados pelo técnico luso Carlos Queiroz, já foram derrotados neste CAN. Na fase de grupos, o Egito acabou no segundo lugar, no grupo D, com 6 pontos. 2 triunfos frente à Guiné-Bissau por 1-0 e diante do Sudão também por 1-0 e uma derrota frente à Nigéria por 1-0. Depois seguiram-se os oitavos e os quartos, com vitórias perante a Costa do Marfim por 5-4 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos e Marrocos por 2-1 após prolongamento. A 3 de fevereiro, os Camarões, que participam pela 20ª vez na prova, vão medir forças com o Egito, que está presente pela 25ª vez no CAN. Marco Martins, Yaoundé, RFI. Bissau. E um dos poucos países em todo o mundo que tinha até agora conseguido manter o coronavírus fora das suas fronteiras, a Ilha Tonga, no Oceano Pacífico, entrou hoje em confinamento. Durante 48 horas as escolas vão fechar. Os funcionários públicos não são obrigados a trabalhar e o uso de máscara é recomendado. Lígia Anjos. O confinamento é aplicado depois de terem sido reportados vários casos de Covid-19 na capital Nuku'alofa. O surto acontece numa altura em que o país está a receber ajuda humanitária depois de uma erupção vulcânica e um tsunami terem destruído várias casas e infraestruturas. O primeiro-ministro anunciou que 2 trabalhadores portuários tinham testado positivo ao SARS-CoV-2. É a primeira vez que é registada uma transmissão comunitária desde o início da pandemia. O país do sul do Pacífico encerrou as fronteiras no início de 2020, mas depois da erupção vulcânica seguida de um tsunami no mês passado, voltaram a abrir as fronteiras para receber ajuda humanitária vinda da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, China, França, Fiji e Reino Unido. Estão em vigor vários protocolos de saúde para o desembarque de mercadorias transportadas por avião ou barco, mercadorias essas que, uma vez descarregadas, ficam em isolamento durante 3 dias para depois serem transportadas por trabalhadores. Na semana passada foi registado um surto com dezenas de pessoas infectadas a bordo de um navio australiano que ficou atracado no porto da capital. E este mês começa a temporada Cruzada Portugal-França, uma iniciativa de diplomacia bilateral que propõe uma agenda de eventos culturais nos 2 países. Em Paris, o Jardim das Tulherias acolhe até 7 de junho a obra As 3 Graças, do artista português Pedro Cabrita Reis, a convite do Museu do Louvre. Bom, estas 3 graças brotam de um passado com mais de 10 mil anos, que remonta até ao período anterior à Antiguidade Clássica, mas brotam da terra portuguesa porque são feitas em cortiça. E no facto de ser feitas em cortiça, que é um material que é identificado com, digamos, como Portugal, de alguma maneira, embora haja de cortiça na Grécia, na Turquia, Itália, em Espanha, etc. Mas, na verdade, por quaisquer razões que se foram acumulando ao longo do tempo, a cortiça acaba por ser o material de Portugal, não é? E foi por isso que eu também resolvi fazer as esculturas em cortiça, porque as esculturas foram feitas a convite do Louvre e integradas numa operação ampla de diplomacia cultural entre os 2 países, Portugal e França, que é a chamada temporada Portugal-França. Nesse quadro, parecia-me absolutamente natural ir buscar à cortiça aquilo que eu precisava para fazer as esculturas e levar. Ou seja, já que estamos em Paris, trazer aqui esse material tão nosso, do qual me servi pela primeira vez, é preciso dizer, nunca tinha trabalhado em cortiça antes. As palavras do artista português Pedro Cabrita Reis. E em Itália morreu a atriz Mónica Vitti, a musa do realizador Michelangelo Antonioni. Tinha 90 anos e era um dos ícones do cinema de autor europeu. E é o ponto final neste jornal.